Continuando a nossa série, Reboot. Não sei se você já ligou para algum técnico de vivo, de internet, dessas coisas. Eu duvido que alguém nunca tenha ligado aqui. Mas ele sempre fala para você, senhor, pega o seu aparelho e desliga ele. E demora 10 segundos e liga de novo. Né? Nunca entendi porque os 10 segundos, né? Que macumba é essa que vai fazer, que não vai passar energia ali. Mas reinicia o aparelho e gira todos os drivers de novo, todas as coisas, e ele funciona melhor. Ou volta a funcionar. Né? Então, às vezes, na vida da gente, a gente precisa de um reboot. A gente já viveu bastante. A gente precisa, às vezes, parar e refletir de novo na maneira de pensar, numa nova maneira de pensar. E hoje eu vou falar sobre uma nova maneira de pensar sobre o trabalho. Você já parou para pensar sobre trabalho? O que a Bíblia nos fala sobre trabalho? Porque é o seguinte, amigão, amanhã é segunda-feira. Vocês vão ter que trabalhar. Eu não, porque segunda-feira é folga do pastor, tá? Mas vocês vão. É esquisito esse negócio de não trabalhar na segunda-feira. Eu não encarei, até hoje, assim, fico meio perdido lá em casa. Né? E toda vez que a gente pensa em trabalho e Bíblia, a gente pensa em maldição. Né? Maldito Adão. Eu falava isso bastante quando eu era pequeno. Acordava cedo para ir para a escola, eu falava, maldito Adão. Né? Qual a relação da Bíblia com o trabalho? Geralmente, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em outra coisa também, né? Na Bíblia. Né? A gente pensa em paraíso. Fecha teu olho aí e imagina o paraíso. Né? Faz uma espécie de paraíso. Fez? Já fez, porque eu sei que você tem o seu paraíso aí na sua cabeça. O meu é mais ou menos assim, um pouquinho melhor do que está lá, nessa foto. Mas eu duvido que você tenha colocado paraíso, no seu sonho de paraíso, ou na sua imaginação do que paraíso é na Bíblia, duvido que você tenha colocado trabalho ali. Mas no paraíso da Bíblia, tinha trabalho. Tinha. A gente precisa compreender um pouquinho mais qual que era o plano de Deus. Então foi lá. Deus fez o mundo. Criou tudo que tinha no mundo. Deus criou o homem. Gênesis 1. Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. E os abençoou, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, dominem a terra. Encha a terra. Gente, isso dá trabalho. É trabalhoso. Em Gênesis 2, ele fala, cuida do meu jardim. Gênesis 2, capítulo 2, é o resuminho do capítulo 1. Né? Capítulo 1 é tudo detalhado. Capítulo 2, ele dá uma resumida, criou o homem e tal, não sei o quê. Vai lá, cuida do meu jardim. Ele dá uma série de coisas, dos propósitos de Deus, de revelações, de como vai funcionar o universo. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Trabalhem. Trabalhem. Sabe qual que é o problema? A gente fica pensando que trabalho está ligado com maldição. Que trabalho é ruim, né, gente? Não é gostoso. Tem uns trabalhos que são mais... O meu é legal. Mas tem uns trabalhos que dá trabalho. Segunda-feira. Aquela musiquinha do Fantástico, lembra? Os mais velhos sabem, né? Os Trapalhões, depois Fantástico. Aquela musiquinha dava uma agonia, porque você sabe que o seu domingo está acabando e eu vou ter que trabalhar. Né? A gente fica pensando que o trabalho é uma consequência da queda do homem. Quando Deus fala que a gente vai trabalhar, que do suor do nosso rosto a gente vai comer o nosso pão, a gente fica imaginando que o trabalho é uma maldição, que veio junto com o pecado. Não é, cara. Deus instituiu o trabalho antes da queda do homem. Deus colocou Elias para trabalhar. Deus colocou Davi para trabalhar. Salomão. Aí destruiu tudo. Colocou Neemias para recuperar as coisas.
No Novo Testamento a gente vê Jesus ali, depois de ter feito um milagre no sábado, os fariseus enchendo os picuá dele. E ele fala assim, Deus trabalha até agora. João 5. E eu trabalho também. Eu faço o que eu vi Deus fazendo. E agora eu faço também. Deus trabalha, Jesus trabalha. Trabalho é algo de Deus. Então, rapaz, você precisa começar a pensar o teu paraíso, que você pensou aí, com trabalho dentro. Não vai levantar e vai embora agora, porque tem mais culto ainda. Senão, paraíso com trabalho. Tá? Eu sou crente porque eu quero viver no paraíso. Você veio aqui falar uma dessa agora? Vai ter trabalho no céu, gente. Não levanta, é falta de educação. Problema todo, gente. Se trabalho é de Deus, o que a gente está fazendo dos nossos trabalhos? Depois que a gente começou a conhecer o bem e o mal, a gente começou a se preocupar com o dia de amanhã. Né? Lembra? Adão e Eva. Porque é o seguinte, pensa comigo aqui, fecha comigo, vamos pensar um negócio novo. Quer dizer, não sei se é novo para vocês, mas foi muito novo para mim. Adão e Eva conheciam o que era bem e o mal? O capeta chegou lá para Eva e falou assim, o que vocês podem fazer aqui nesse paraíso? Aí Eva respondeu, nós podemos fazer de tudo. O que vocês não podem fazer aqui? Nós não podemos comer do fruto desta árvore. Vou repetir a pergunta, eles conheciam o que era bem e o que era mal? Qual que era a referência de bem e de mal que eles tinham? Quem tinha dito isso para ele? Deus tinha falado isso para eles. Deus tinha dado essa revelação divina do que era bom e do que era mal. Aí a serpente foi lá, o capeta foi lá e falou assim, não, assim que vocês comerem esse fruto, vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Assim que Eva comeu o fruto, a referência de bem e de mal que eles tinham, passou para eles mesmos. Eles começaram a decidir o que era bom e o que era mal. Por isso que a gente vive nessas guerras intermináveis. Porque tem um cara decidindo que é bom para ele e outro cara decidindo que o bom não é aquilo, é isso aqui. E ninguém se combina. Nós passamos a ter a referência de bem e do mal. E quando a gente passou a ter a referência de bem e do mal, a gente perdeu a capacidade de não se preocupar com o amanhã. E a gente vive se preocupando com o amanhã. 366 vezes está escrito não temas na Bíblia depois que o homem pecou. Tem um para cada dia do ano e um para o ano bissexto. Não temas, não temas, não se preocupe com o dia de amanhã. Busca primeiro o meu reino e a sua justiça. E a gente fica preocupado com o dia da manhã. A gente estava bem no paraíso. A gente estava bem. O nosso trabalho era fácil. Tomar conta do jardim, dar nome aos bois, vocês me entenderam, aos animais. Crescer, multiplicar, se relacionar com Deus face a face, todos os dias. Deus ia lá visitar. Isso era muito bom. Isso era muito bom. Depois que o homem escolheu a sua própria referência de bem e de mal, a gente teve que botar a mão no arado. A gente teve que trabalhar para comer. Apareceu um negócio na vida da gente que se chamava subsistência. Isso nos levou a pensar, será que eu vou ter amanhã? Será que eu vou viver bem? Agora eu tenho que lutar pelas minhas coisas. Agora existe um ambiente na minha vida de sofrimento. Eu estou ansioso, estou preocupado. Será que eu vou ter o suficiente? Como é que eu vou viver? Certo homem importante lhe perguntou. Contexto do texto. Jesus estava lá passeando. Um jovem importante, como a Bíblia está dizendo aqui, parou ele e o abordou.
Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta uma coisa. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Essa história do jovem rico nos faz pensar em algumas coisas. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração agora. Vamos perguntar algumas coisas para o texto. Vamos observá-lo. Uma das coisas que aquele jovem tinha, e que é claro para a gente aqui nas primeiras frases, é que aquele jovem tinha uma dúvida. Certo? Qual era a dúvida desse jovem? Ele queria uma revelação de Jesus. Queria que Jesus revelasse alguma coisa para ele. E quantas vezes na vida da gente não nos falta uma revelação, não é verdade? Não nos falta uma revelação divina, uma profecia. Lá em Provérbios 29, 18, fala que o povo se desvia por falta de profecia, por falta de uma revelação divina. Só que é o seguinte, a gente tem o conceito todo errado do que é revelação divina, do que é profecia. Porque eu começo a falar profecia e revelação divina aqui, vocês já imaginam o quê? Saber o futuro. Saber o futuro. Muitas vezes, por conta da nossa ansiedade, que não é pouca, a gente vem querer saber do futuro. Daí, você vem visitar o pastor, faz fila, agenda cheia do pastor. Pastor, eu quero saber do senhor se eu posso fazer isso, se isso vai dar certo. Eu quero saber se eu fizer isso aqui agora, o que vai acontecer lá na frente. Pastor, me ajuda, eu preciso que o senhor me fale uma palavra para o futuro. E o pastor passa de ser um conselheiro, um pastor, para ser um adivinhador das coisas. Não, gente, revelação divina não é isso. Profecia não é saber do futuro. Revelação divina, gente, é a revelação daquilo que já estava estabelecido por Deus, desde a eternidade. É quando você sabe você está lendo a palavra de Deus e cortinas caem dos seus olhos. Escamas caem dos seus olhos, cortinas se abrem. Aquilo que você estava impedido de ver, você começa a perceber. Mas aquilo já estava lá. A Bíblia, gente. Por isso que eu perguntei quem trouxe a Bíblia. A Bíblia é a nossa revelação divina hoje. Tudo que Deus tinha para nos revelar, para escrever, para nos mostrar, para nos dar instrução de vida, ensino, base, exemplo, está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. E à medida que eu me aproximo dessas palavras, eu começo a ter uma percepção. Aliás, começo a ter uma percepção do que era, do que é e do que há de vir. Isso é revelação divina. Por isso que Paulo, sabe Paulo, da Bíblia? Por isso que Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios, ele começa a escrever sobre os dons. E Paulo lá está escrevendo sobre os dons, no primeiro capítulo 14, versículo 1. Ele vai lá e escreve sobre os dons e ele fala assim, o dom que eu queria que todo mundo tivesse é o dom de profetizar. Aí pronto, você já acha que tem que saber do futuro. Não, gente. O que Paulo queria ali mesmo falar para a gente era que
tudo na vida do cristão, toda a sua ação, o seu ato, o seu comportamento, fosse uma expressão visível de uma revelação invisível. Então você tem o poder, você tem a possibilidade, você tem a habilidade de perceber realidades invisíveis. E aí a gente vive a nossa vida não de acordo com aquilo que é aparente. Mas a gente vive a vida determinando ações, tomando decisões, fazendo as coisas a partir de uma revelação invisível, de uma realidade invisível, que as pessoas naturais, que não têm o Espírito Santo, não são capazes de perceber. Está fazendo sentido isso para vocês, gente? Revelação não tem nada a ver com você querer descobrir o seu futuro. Sabe revelação fotográfica? Então lá, aquela foto antiga, né, que revelava no papel, certo? Preto e branco, tal, você entrava numa câmera escura, pegava aquele papel em branco, colocava dentro de uma balde, de uma bacia que tinha uma emulsão química, um revelador ali, e ficava chacoalhando aquilo com o tempo. Cara, de repente aparecia uma imagem ali naquele papel em branco que já estava lá, só não estava revelada. Deus abomina o adivinhador. A gente viu na semana passada com Israel, lá em Mateus 6, que fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Então a coisa mais inútil que tem é você querer adivinhar as coisas ou você fazer papel de adivinhador. Você prevendo as coisas do amanhã. É a mais absoluta desobediência. Quem fez a gente pensar no amanhã, gente? Quem fez a gente pensar no amanhã? O capeta, o diabo, pé redondo. Pé redondo é bom, né? Ele é engraçado. Ele chegou lá no jardim, o capeta chegou no jardim, estava tudo estabelecido. Estava tudo em ordem ali por Deus. Deus já tinha dado uma palavra, uma revelação divina. Deus tinha colocado qual era a condição do homem desde a eternidade. Vai, cuida do jardim. O diabo simplesmente chegou ali, falou para o povo, os dois estavam lá. Assim que você fizer, presta atenção nessa frase, porque você ouve ela todos os dias. Assim que você fizer, você será. Assim que você fizer, você será. A partir do momento que o homem projetou a possibilidade de ser para o futuro, ele perdeu o discernimento do que é a revelação divina. E ele passou a se preocupar com o dia de amanhã. Aquele jovem estava ansioso, aquele ali, na nossa história. Ele pergunta para Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Imagina a cabeça do jovem, fazendo pergunta para o texto. Aquele moleque deve ter tudo, mas lhe falta alguma coisa. E ele vai atrás de Jesus, para perguntar para ele. Ele não tem rumo, ele não tem alvo. A revelação divina é o alvo, que Deus estabeleceu no passado, colocou na tua frente, né? Para que a gente saiba exatamente aonde a gente está indo. Você sabe onde você está indo? A revelação divina é para trazer para a igreja uma referência. Tem referência na tua vida? É aquilo que está à frente. Por isso que Paulo fala para a gente, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Para o alvo. Eu pergunto para vocês, o alvo está no futuro? O alvo não está no futuro. O alvo está na nossa frente. Você tem que estar vendo o alvo. Se o alvo está no futuro, você não está vendo,
Isso aí pode provocar em você, ou então vai provocar em você, uma expectativa. E expectativa não é legal. Porque expectativa é algo que pode acontecer, mas pode não acontecer. E esse é o segundo problema desse jovem. Esse jovem tinha uma expectativa em cima de Jesus. E eu vou mostrar para você que ter uma expectativa em cima de Jesus não é bom. Ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho obedecido tudo. Eu tenho feito tudo legalzinho. Obedeço essa lei desde a minha adolescência. Sou bonitinho pra caramba, Jesus. Que fofo. Na verdade, ele está apenas cumprindo a lei, na expectativa de receber algo de Deus. Então a cabeça desse jovem funciona assim: receber algo de Deus depende da forma como eu me comporto. Entende? Gente, a vida do cristão está virando uma vida de expectativa. Tem muito cristão achando que fé é a forma apaixonada de como ele entrega as suas expectativas para Deus. Acho que fé é alguma coisa que vai convencer a Deus daquilo que Ele quer, daquilo que a pessoa quer. Vai convencer a Deus de realizar minha vontade. Fé não é para que você realize a sua vontade. Fé é para que você realize a vontade de Deus. Fé é fruto de um discernimento, de um descobrimento, de uma escama caída da revelação divina. Para eu ajustar a minha vida para a realização da vontade de Deus. Sabe por quê, gente? Porque eu estou caminhando para o alvo. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Não depende da forma como você se comporta. Deus não depende da forma como você se comporta ou da forma como você trabalha. O seu trabalho, a forma como você se comporta, depende de Deus. Faz sentido para vocês? Se eu não conheço Deus, eu não sei direito o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, o que vai acontecer, sei lá, parece que eu não tenho rumo, né? Mas se eu tiver uma revelação clara, cara, de quem é Deus e de quais são os seus propósitos, porque ela está aqui na minha frente, então eu não tenho uma expectativa, eu tenho uma perspectiva. É diferente. Eu me comporto, eu ajusto a minha maneira de agir, de trabalhar, de acordo com a revelação divina. Então a gente vai lá e canta: vou alcançar, eu vou crescer. É isso? Ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Se você quiser entender melhor essa frase, fica meio... Meu alvo é o que Cristo quer de mim. Esse é meu alvo. Você já fez essa pergunta, ao invés de fazer: Deus, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Ao invés de perguntar isso, você pergunta: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Se o meu alvo é o que Cristo quer de mim, quem é a flecha? A gente é a flecha. A gente é a flecha. Nós somos a flecha disparada para o alvo. Agora vem cá. Se a gente é flecha, quem é Deus? Deus é o arco. Deus dispara a flecha. Se Deus dispara a flecha, ele vai errar o alvo? Não vai. Meu amigo, tua vida não tem jeito de dar errado. Só vai dar errado, sabe como? Você pensando que você é o arco e Deus é a flecha. Porque aí você fala: Deus, aquele lá é meu alvo, vai lá. Faz lá para mim. A minha vez. Quando a gente pensa que Deus é a flecha e a gente é o arco, aí está tudo errado. O alvo, gente, é a revelação divina. É o que Deus falou para você fazer. O que é Deus? É o que tem a revelação. A gente vai obedecer Ele. E nós? A gente é o quê? Nós somos os profetas.
os agentes da revelação, o que tem a verdade aqui na frente, e vai ser uma perspectiva para todo mundo, e não vai ser mais uma expectativa. A gente está trabalhando, a gente fica trabalhando em função de expectativa, cara, e não está vivendo sobre uma perspectiva. Então o jovem rico só mudou o comportamento dele. Era o bonitinho da mamãe. Mas tinha que perguntar para Jesus, o que mais que eu vou ganhar sendo bonitinho assim? A perspectiva me dá uma direção, me dá uma orientação, uma trajetória, um rumo. Perspectiva, gente, é para cada vez que eu sair do rumo, eu saber exatamente aonde eu tenho que voltar. A expectativa não, a expectativa, cada vez que eu saio, eu fico me esforçando por mim mesmo para tentar fazer alguma coisa, para ver aonde que vai dar. É que nem assim, você vai viajar e você fala para sua família assim, nós vamos para a praia. E pega o carro e vai sentido praia. Quando você vê, pessoal, acho que eu errei o caminho, nós estamos em Brasília. Aí a tua esposa já olha meio torto, já fala, vou ter que mudar tudo, agora não é mais praia, não é mais biquíni, bermuda, é roupa, vamos então fazer um passeio. Você começa a ajeitar as coisas, então vamos fazer um passeio cultural, vamos ver os prédios de Brasília, política, essas coisas e tal. Vamos continuar a viagem. Você vai continuando a viagem, aí você vê a próxima placa, Gramado. Aí você fala, mas vamos lá, vai, agora da praia, que estava 40 graus, vai para 5, menos 5 graus, tal, e vamos ajeitando. É a mesma coisa, é uma vida só de expectativa, é uma vida sem perspectiva. Perspectiva gera uma convicção, gera compromisso, gera empenho, gera determinação, gera longanimidade, gera um ânimo que não se corrompe. Vou acabar mais cedo aqui hoje, hein? Já estou no terceiro ponto, ó. Preço. Então vamos lá. Aquele jovem tinha uma dúvida, tinha uma expectativa, e aquele jovem tinha um preço. Venda tudo e dê para os pobres. Jesus não estava fazendo nenhuma reforma agrária aqui, não. Nem tampouco sendo comunista. Jesus estava testando o coração daquele jovem. Faltava uma coisa. E isso era a resposta de Jesus, já perceberam? Faltava uma coisa para ele ganhar a vida eterna. Seguir Jesus, vender tudo. Será que isso é muito? Qual que é o teu preço para seguir a Jesus? Eu falei uma frase de manhã aqui, mas eu vou falar de novo. Eu gosto dessa frase, eu amo essa frase. Não é de autoria minha, não. É de um cara lá de Curitiba que chama Betinho. Ele fala assim, Deus não quer muito de você. Deus não quer muito. Deus quer tudo. Qual que é o teu preço para seguir a Jesus? Aquele jovem colocou um preço. Eu vou falar, aquilo lá gerou um medinho no jovem, sabe? Gerou um medo de perder suas coisas, de ficar desolado. Como é que vai ser meu dia amanhã? Se eu vender tudo hoje, não vou ter nada amanhã. Como é que eu vou viver? A gente tem medo de perder o emprego, medo de ser mandado embora, medo da esposa. Eita, isso aí, os olhos já olharam para mim assim, falaram assim, fala baixo. Medo do que a esposa vai falar se você perder o emprego. Tem muita gente que perde a perspectiva da vida porque tem medo de ficar desprotegido. Eu tenho uma palavra para você, que eu aprendi faz pouco tempo. Eu aprendi de um jeito assim meio estranho, vou dizer para vocês. Eu tenho um trabalho lá na praça. Com os caras que tem lá, tem uma molecada que fuma maconha, tem uns alcoólatras que moram no abrigo, gente pobre, que está lá, eu vou lá, às vezes dou uma palavra de consolo, né? É um trabalho perigoso. Vou explicar por quê, mas a gente está armando uma documentação aí, lá junto com a polícia. Os vereadores, Nil está junto comigo. Já encontrei com o prefeito lá também.
Vamos falar com o chefe da guarda municipal, fazer um ofício, falar, o cara que está ali é pastor, ele não está junto com aquela molecada toda ali, não, cuidado. Por que eu estou falando isso? Teve um dia que eu cheguei lá, eu vou sempre às 4h30, né? 4h30 de quarta-feira e 4h30 de sexta. Já está feito o convite, hein? Aí eu cheguei um dia 4h35 e não tinha ninguém. Só tinha um lá desavisado. Falou, ô pastor, tudo bem? Eu falei assim, ué, cadê a galera toda aqui? Eu falei assim, ih, a polícia levou todo mundo. Levou todo mundo? Como assim? Levou todo mundo. Se você chegasse no horário, você ia também. Aí eu liguei para a Camila e falei assim, Camila, o negócio é o seguinte, o dia que ligarem aqui para o seu celular, falar que é da delegacia, que eu fui preso, essas coisas, é essa a história, né? E não vai acontecer nada, porque a gente vai fazer esse ofício aí, a gente vai ter o mínimo de segurança, essas coisas. Mas eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu ia ser preso. Cadê a proteção? Deus não garante para você proteção. Eu fui lá estudar a Bíblia, né? Deus não garante proteção. Presta atenção no que eu estou falando. Deus não garante proteção. Deus prometeu para a gente segurança. Deus prometeu segurança. A fé que você tem, meu amigo, a fé que você tem não é para você não levar um tapa na cara. A fé que você tem é para quando você levar o tapa na cara, você levar com segurança. Sabendo, seguro. A fé que você tem, cara, não é para você não ser ferido. A fé que você tem é para que você seja ferido e não fique magoado. Não fique triste. Tenha segurança. A fé não é para te proteger de uma situação difícil. A fé é para você enfrentar essa situação difícil com segurança. Está entendendo o que eu estou falando? A fé não é para que você receba coisas. A fé é para que você saiba o que você vai fazer com as coisas que você recebeu. Aquele jovem tinha uma dúvida. Na verdade, aquele jovem tinha uma dúvida, tinha uma expectativa de recompensa. Se eu mudar meu comportamento, Deus vai fazer alguma coisa. E por final ele tinha um preço. Ele tinha um preço. E botar preço para Jesus, que deu sua vida livremente, de livre, espontânea vontade, vai ficar você colocando pedágio agora para a salvação? Eu queria concluir aqui lendo um versículo para vocês. Não precisa abrir a Bíblia não, eu vou ler para vocês. O contexto desse versículo, de 1 Coríntios 3:21, é o seguinte. Estava uma briga danada lá na igreja de Corinto. Uma brigaiada. Então tinha a banda de cá que falava que era de Apolo, a banda de cá falava que era de Pedro, a banda de cá falava que era... Eu sou de Paulo, eu sou assim que a igreja se dividindo por briguinhas, por picuinhas, por coisinhas, né? Rapaz, Paulo descreve aquela carta dando uma bronca no pessoal, vocês não podem fazer isso, o que vocês estão fazendo? O corpo de vocês é templo do Espírito Santo, para com essas brincadeiras. E ele continua o versículo, eu vou ler só o final. O versículo final, assim, resumindo, o resumo da bronca. As palavras finais foram essas. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Aí a nossa cabecinha, que está lá pensando na expectativa, vai pensar assim, legal, é tudo nosso. Sabia que era tudo nosso. Agora todas as coisas são minhas. É tudo para mim. Beleza.
muda da expectativa para a perspectiva. Paulo começa o capítulo 4 escrevendo assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. A gente tem uma tendência hoje, por falta de entendimento, por falta de revelação, de tratar a vida cristã na expectativa das nossas competências. A gente acha que as nossas competências afetam Deus, no sentido de que Deus tem que fazer alguma coisa para a gente, ajudar a gente a realizar a nossa vontade. Então a gente entende a vida cristã, o nosso desempenho, o nosso testemunho, a nossa oração, simplesmente como um meio de alcançar um favor de Deus naquilo que a gente quer realizar. E a fé como um poder que temos para afetar Deus. A gente projeta em Deus uma expectativa. Assim eu não sento diante de Deus para conhecer Ele. Até acho que conheço, mas na verdade eu sento diante de Deus para demandá-lo. Demandá-lo segundo as minhas carências, segundo as minhas ansiedades. Demandá-lo a respeito do futuro. Assim eu não encaro meu trabalho, eu não encaro a minha vida como sendo um profeta, não é verdade? Como sendo um agente de revelação divina. A gente não encara desse jeito. Assim, um exemplo. Você passa a sua vida inteira rezando para que o indivíduo que é chamado de chefe, que você tem que encarar amanhã, mude para o jeito que você quer, não é? Passa a vida inteira rezando para transformar o seu patrão naquilo que você gostaria que fosse. Ou então o patrão passa a vida inteira rezando para que aquele dito cujo daquele funcionário se transforme naquilo que você gostaria que fosse. Você não está interessado, você não quer ajudar ele a ser a pessoa que Deus, na eternidade, disse que ele seria. Não é? Você não sabe nem o que é isso. A gente só quer saber da nossa vida resolvida. Quer ver um exemplo? Tem um exemplo. Missionários no Senegal. Missionário, gente. Missionário é missionário. Missionário vai passar por barra na vida. Missionário decidiu entregar sua vida inteira a favor de uma missão. Foi lá, foi preso no Senegal. Foi para a prisão do Senegal, aí põe no Facebook. Aí vai, né? Vamos orar pelos missionários do Senegal que estão presos no Facebook. Liberta eles, Senhor. Liberta esses dois para que eles possam sair da prisão. Gente, e os outros 180 caras que estão lá dentro daquela prisão? Ninguém vai orar por eles, não? Será que a gente não vai orar para os missionários do Senegal colocar uma perspectiva dentro daquela prisão? Será que Deus não te levou para o lugar onde estão os teus irmãos? Será que você já imaginou que o teu trabalho é a tua missão? Que a tua missão é o teu trabalho? Isso é uma perspectiva do que a gente está fazendo com o mundo? Ou a gente está usando nossa fé só para satisfazer as nossas expectativas, resolver as nossas carências? Vou falar, isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus não te chamou para você ser crente. Deus te chamou para você ser justo. Mais vale a oração de um justo. A gente ainda está tratando as coisas de acordo com o que não temos, mas queremos ter. Ou de acordo com o que a gente ainda não é, mas a gente quer ser. E Deus, gente, fica desse tamanho. As pessoas ficam desse tamanho para você. As pessoas
em nossa volta ficam com a obrigação de satisfazer as suas expectativas. E você não é para a vida delas uma perspectiva. Quando Paulo foi para a cadeia, vem comigo. Paulo, cadeia, Paulo e Silas na prisão, aquele negócio foram chicoteado, maltratado, torturado, bateram neles. E estava lá, Paulo e Silas sendo acorrentados pelo carcereiro. Paulo olha para o carcereiro e fala, isso aqui agora é Hollywood meu, tá? Paulo olha para o carcereiro e fala assim, o senhor vai ficar para o culto? Aí o carcereiro olha para ele assim, que culto, rapaz? O culto vai começar, o senhor vai ficar ou o senhor vai embora? O carcereiro não entende nada, vai embora, de repente eles começam a cantar corinho, vou alcançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Vem um terremoto daqueles bravos, tal, sei que todas as celas se abrem. Todas as celas se abrem. Mas vamos lá, a mente de Hollywood, o que faz quando todas as celas se abrem? Rapaz, debanda todo mundo que está tudo liberado, né? Não. Paulo estava lá ensinando uma outra perspectiva. Ninguém saiu. Olha que doideira. Ninguém saiu. Aí o carcereiro, vendo aquele terremoto, vendo todas as celas abertas, falou assim, eu vou me matar, porque o imperador vai me matar mesmo. Já todo mundo fugiu, não tem ninguém aqui, ele lá com a espada vai se matar. Paulo, não, para. Está todo mundo aqui. Rapaz, aquele carcereiro viu outra perspectiva. Levou Paulo e Silas para casa. Curou as feridas dos caras. Curou não, né? Tratou as feridas deles. Fez lá curativo e tal, não sei o quê. Paulo apresentou o evangelho para ele, para a família dele. Se você crê em Deus, vai ser salvo em Jesus Cristo, vai ser salvo você, a sua casa. Legal, acabou. Vamos voltar para a prisão. Voltaram para a prisão. Vai ler o versículo depois. Voltaram tudo para a prisão. Não fugiram. Paulo tinha outra perspectiva. Quem liberou esses caras foram as autoridades no dia seguinte. E aí Paulo ainda foi para outra aventura, continuou o chamado dele. Vamos ser mais presos, vamos afundar navio, vamos fazer tudo. Vamos sofrer naufrágio. Quando entrou um crente naquele lugar, um justo naquele lugar, ele mostrou uma referência. Ele mostrou o que estava na frente dele. Ele mostrou uma revelação divina, um alvo. A fé não é para que eu receba, meus amigos. A fé é para que, tendo recebido, não retenha. Não retenha. Paulo falou que é tudo nosso. Aí na sua cabeça já pensa, é tudo nosso, então é tudo meu, então me dá. Né? O que eu vou fazer com tanta coisa? Lembra da história do paraíso, gente? Vai, cuida do meu jardim. Então a gente perde tempo pensando em ter o que não tem, mas não tem a consciência de que tudo é nosso, ou de que tudo é de nossa responsabilidade. Tudo é de nossa responsabilidade. Tem gente que olha para a cidade de Vinhedo e olha para a cidade de Vinhedo segundo as tuas carências, segundo ao que você quer. Mas está muito trânsito naquela avenida ali, precisa dar um jeito, não sei o que lá. Não. Mas essa padaria não está legal, não sei o que. Mas o prefeito não está fazendo nada pelos condomínios, por mim, não sei o que, não sei o que. Tudo segundo as tuas carências, mas você não olha para Vinhedo ou para o seu trabalho pensando que é sua responsabilidade. É tua responsabilidade, é tudo nosso. É de tua responsabilidade. De tua responsabilidade. De quem que é o abrigo de crianças dessa cidade? É nosso. De quem que é o abrigo de adultos dessa cidade? É nosso também. De quem que é os caras que ficam na praça? É tudo nosso. De quem que é a Câmara dos Vereadores dessa cidade? É nossa.
de nossa responsabilidade. Os analfabetos, as prostitutas, os bandidos, os ricos, os pobres, os patrões chatos, os patrões justos, os empregados chatos, os empregados justos, é tudo nosso. É tudo nosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus. Nós somos o corpo de Cristo para colocar tudo isso em ordem. Concorda? A gente não pode ficar olhando para as coisas e ficar desapontado. Portanto, olha lá o versículo. Que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados? É que sejam fiéis. O que se requer desses encarregados? É que sejam responsáveis. Responsáveis. Mas acontece, minha gente, que em vez de escutar a Deus, da gente escutar a Deus, para ser a resposta que o mundo precisa, a gente se aproxima de Deus para fazer os nossos pedidos e as nossas propostas. Gente, a gente não se aproxima da glória de Deus para pedir o que a gente ainda não pediu. A gente se aproxima da glória de Deus para ouvir o que a gente ainda não ouviu. E você quer saber o que a gente não ouviu? Ou o que a gente não está ouvindo? Quem irá por mim? Quem vai ser o responsável por toda essa coisa aqui? É isso que Deus está falando. Quem vai assumir a responsabilidade? Quem vai ser o encarregado? Quem são os responsáveis por essa cidade? Quem vai fazer as coisas, as bênçãos celestiais recebidas, os dons chegarem aonde tem que chegar, chegarem ao seu propósito, chegarem ao seu verdadeiro destino? Quem são os responsáveis por essa cidade? Quem vai fazer a água ser água e comida ser comida? Quem vai fazer a água ser bebida e não patrimônio? Quem vai fazer a comida ser alimentação e não ser patrimônio? Quem vai fazer casa ser habitação? Quem vai fazer carro ser meio de transporte e não patrimônio? Quem conhece o verdadeiro sentido, a perspectiva e o propósito das coisas? Nós. É tudo nosso, gente. É tudo nosso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Falta comida no mundo? Falta comida no mundo? Não falta comida no mundo. Está sobrando. Sabe o que falta no mundo? Responsabilidade. Falta a responsabilidade de chegar a comida para quem não tem. E falta a responsabilidade da gente não reter comida demais para a gente. Como é que você faz a oração na tua casa antes de comer as refeições? É aquela famosa: Senhor Jesus, obrigado por essa comida, que ela nunca nos falte, amém? Você tem coragem de orar: Senhor Jesus, obrigado por essa comida, que ela me falte um dia para alimentar outro que nunca teve. Eu posso passar fome um dia. Senhor Jesus, obrigado pelo meu tempo e que ele nunca me falte e que eu tenha tempo para descansar. Sabe umas doações, a doação mais escassa que tem no abrigo de crianças, na arca? Sabe qual que é a doação mais escassa? Porque, o nego dá de tudo para se livrar da gente. Quero ver doar tempo. Tem criança aqui na 8ª série que não sabe ler. Quero ver esse desafio. Você doar meia hora do teu dia para ensinar um menino a ler.
que aí você está colocando um futuro decente na cabeça desse menino? Como é que chega na 8ª série e não sabe ler? Vai fazer o quê? No primeiro colegial? Vai fazer o quê da vida? Quem é responsável, gente? O povo que podia ser responsável está cuidando, se ocupando de resolver a vida de quem? A sua? Qual é o único povo da terra, da face da terra, que não precisava se preocupar com as suas coisas, com o dia de amanhã? Qual é o único povo? Nós. Porque nós somos responsáveis. Nós vamos cuidar do jardim. Nós vamos responder para Deus no sentido de ser gerente. Tudo o que essa cidade precisa, presta atenção, tudo que essa cidade precisa está depositado na conta dessa igreja, desse corpo aqui, ó. Tudo que essa igreja precisa, tudo que a cidade precisa. Por isso que a nossa visão é uma cidade transformada por autênticos discípulos de Cristo, transformados pelo ensino bíblico. Faz sentido agora para você? Essa igreja não vai fazer nada de acordo com a sua necessidade. Amém? Essa igreja não vai fazer planos de acordo com a sua necessidade. Amém? A gente vai fazer planos de acordo com a revelação divina que a gente tem. Cuida do jardim. Cuida do jardim. Tem uma música que a gente vai cantar agora, que fala de um amor inexplicável. Uma revelação divina. O amor inexplicável de Deus é algo que, primeiro, a gente não consegue explicar. Eu estou tentando aqui. Mas é algo que Deus deu pra gente. Por isso eu ajo desse jeito. Por isso eu tenho a vida com uma perspectiva. Então chegou a hora da gente ser o que a gente crê. Chegou a hora, passou da hora. Mas como eu falei para vocês, a misericórdia de Deus renova a cada manhã. Então Deus está disposto a se relacionar com você hoje de novo. De novo. Se você não chegar para Ele com uma dúvida, com uma expectativa ou com um preço.